Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Tria, um momento em que a gente se encontra para falar sobre saúde mental. Através de reflexões sobre a tríade corpo, mente e alma, nós vamos explorar juntos novas percepções sobre como ampliarmos nosso bem-estar e a consciência sobre nós mesmos. Eu sou a Josi, eu estou aqui com meu parceiro Luan e o nosso bate-papo de hoje é com a Kelly Vicenzi. Bem-vinda! Obrigada! A Kelly é nutricionista e depois tu fala pra gente as tuas especializações, Kelly. E nós convidamos a Kelly hoje para falarmos sobre intestino, saúde e peso. Qual a importância do intestino na nossa saúde física e mental? Olha que interessante, porque é algo que a gente não para pensar, e eu tenho certeza que depois do programa vocês vão mudar muito o conceito de vocês sobre a importância do intestino. Kelly, por que a saúde do intestino ela é fundamental para a nossa saúde num todo, e não só física como emocional também? Então, isso é tão bonito, né, e tão interessante. Eu acho que a gente vem, né, uma das coisas que eu falo que a nutrição vem fazendo de uma forma muito nobre é começar a entender cada vez mais o funcionamento do corpo e realmente a sua relação com os alimentos. Então, na verdade, o intestino, né, ele, normalmente a gente acha, né, faz cocô, não faz cocô, vai no banheiro, não vai no banheiro. Mas não é isso hoje que a gente compreende o intestino. Obviamente, né? O funcionamento do intestino é um dos determinantes do nosso processo de saúde, mas vai muito além disso. Então, como que a gente compreende hoje, né? O nosso intestino, ele é um espaço com a maior quantidade de micro-organismos vivos do nosso corpo. Então, na verdade, quando a gente pensa, né, em células, o intestino, ele tem 80% em número mais bactérias do que células no corpo todo. Então, essas bactérias, elas interagem com o nosso sistema. Então, por que a gente fala de intestino e saúde? Porque hoje a gente compreende que são essas bactérias que residem no nosso intestino e que foram formadas, consolidadas, assim, né? Essa família foi construída até os nossos 3 aninhos de idade, olha a importância disso, interage com o nosso corpo. Como? De todas as formas. A ativação dos nossos hormônios, a capacidade do nosso corpo de se defender, o nosso sistema imunológico, a capacidade que a gente tem de produzir substâncias de neurotransmissores e fazê-los trabalharem, porque nem tudo aquilo que a gente produz a gente aproveita da melhor forma. Da mesma forma como nem tudo que a gente come, o nosso corpo tem condições, né, de aproveitar de forma tão direcionada. Então, o intestino hoje, por esse perfil, por esse conjunto de micro-organismos que moram ali dentro, interagem com o nosso organismo e fazem com que as nossas funções fisiológicas realmente aconteçam. Quando tu fala nesses micro-organismos, nessas bactérias, eu entendo que é algo que não faz parte do nosso corpo. Ele é um bichinho? O que ele é? Isso é um parasita. Porque, na verdade, o que acontece, né? As bactérias, elas são divididas em 3 categorias. Nós temos as que nós chamamos de patógenas, que daí a patógena todo mundo entende que é uma doença, patologia, doença. Então, ela usa o nosso corpo a favor dela e não traz nenhum benefício, muito pelo contrário, traz prejuízos. Aquelas que nós chamamos de comensais, que a gente diria não fede nem cheira, tá ali dentro, sobrevive e não atrapalha, e as simbióticas, que são aquelas que estão ali dentro e trabalham, é simbiótico, né? O corpo se beneficia com a presença delas e elas se beneficiam com a presença do nosso corpo. Elas cumprem um papel que nós não cumpriríamos, nós precisamos delas para isso. Dependente. Tanto que nós temos um problema, né? Quando a gente pensa, o antibiótico. Por que a gente se preocupa tanto, né? Porque uma grande parte desses medicamentos não é seletivo. Então, tu reduz o que o paciente tem que tu não quer, o que a pessoa tem que é patógeno, mas é inevitável, né? A perda do que é simbiótico. Então, tu perde funções do teu sistema com o controle do crescimento bacteriano. E Kelly, tu comentou que elas se formam do 0 aos 3 anos, essas bactérias, então a gente não nasce com elas. Então, isso é uma discussão bem grande ainda da ciência, mas hoje eu falo hoje porque isso mudou nos últimos 2 anos, então para falar de medicina e ciência, isso é muito curto, né, gente?
Nós compreendemos hoje que existe uma comunicação enteroplacentária entre intestino e placenta. Então, nós já compreendemos hoje, por questões de análises, né, que foram feitas da placenta, de que essa placenta não era estéril como sempre se pensava. Então, que este nenê teve contato sim, e as bactérias que aparecem no nenê, na placenta, são bactérias da boca da mãe. Por isso que hoje a gente tem um olhar tão bonito para as questões do dente, né, da limpeza, da higiene de bactérias orais, nasais, né, e tópicas, né, da mãe. Então, que a gente já encontra esse nenê no nascimento, né, com essa contaminação. Da mãe. Da mãe. Por isso que a gente cuida tanto da mãe. Quando a mulher chega para nós e fala hoje, né, eu quero engravidar, né, nossa, abre um leque de coisas para nós, porque nós podemos mudar e hoje nós compreendemos a influência dessa microbiota na saúde geral de uma pessoa, no estado emocional, no estado físico, no estado imunológico. O que é essa microbiota, então? Perfil de bactérias. Então, nós temos duas coisas. Nós temos a microbiota, que são os bichinhos, assim dá para falar, bactérias mesmo, né? E nós temos o que nós chamamos de microbioma. Vocês vão ouvir esses dois nomes. E isso parece uma coisa longe. A Kelly, né, é da área da saúde, por isso que ela entende. Vocês vão ver como cada vez vai ser mais comum, porque hoje a gente já consegue fazer exame de microbiota, né, intestinal. Então, a gente pode analisar nas fezes qual é a proporção de bactérias que a gente tem no nosso organismo. Porque hoje a gente compreende saúde não como ausência ou presença delas, mas proporção entre elas. Né? Tu precisa ter uma proporção adequada. É essa proporção que garante um bom sistema imunológico, é essa proporção que garante um controle na composição corporal, é essa proporção. Então, ali do nascimento. E a gente, hoje os estudos mostram que nós chamamos de biofilme. Biofilme é, sei lá, colonização de Caxias do Sul é italiana. Nós podemos trazer outras pessoas para cá, mas a origem é aquela. Então, imagine isso dessa forma, né? Até os 3 aninhos de idade, você colonizou de uma forma que, de uma forma tendenciosa, todo o resto vai começar, né, a ser influenciado. Então, as pessoas que vêm para cá, naturalmente, serão influenciadas pela nossa cultura. O intestino funciona da mesma forma. Tu fala até os 3 anos de idade? Olha a importância. Porque a gente já tem a inserção de alguns alimentos ali. E isso vai fazer a diferença nessa formação do que essa criança está comendo até os 3 anos? Então, a primeira interferência é o tipo de Não parto. É uma preocupação muito grande que a gente tem com as crianças, né? Não, e na verdade parece, às vezes, como nutricionista, que é chatice de nutricionista, né? Talvez por um tempo a gente realmente não tivesse conhecimento suficiente para trazer explicações plausíveis para isso, né? Eu não. Então, até os 3 anos de idade. Então, a gente vai ter o tipo de parto influenciando. Porque vocês imaginem que a microbiota vaginal tem uma importância muito grande na colonização desse neném. Então, o parto normal, ele, né, a nível biológico, ele não pode ser comparado com o parto cesárea. A nível biológico, a gente não vai discutir aqui, né? É melhor. Não, mas nós estamos falando de biologia, né? Então, essa biologia, esse contato. Tanto que em alguns países, durante o trabalho de parto, eles já colocam, né, gaze. Você sabe que esse nenê não tem como nascer de parto normal, introduz gás na vagina dessa mulher, como se, né, um ambiente, tu contamina e tu passa nesse nenê quando ele nasce. Existem vários países que já fazem isso, só que tem que ter muitos controles para poder fazer isso, porque ali também tem outros, né, outros contaminantes que podem prejudicar esse nenê. Então, tem todo um conhecimento da medicina por detrás dessa estratégia, mas já existe. E aí, esse nenê, o tipo de aleitamento, se esse nenê mamou no peito, né? Porque esse nenê que mama no peito, ele tem contato direto com a boquinha, com a pele da mãe. Esse nenê que mama uma fórmula é a mamadeira, que tem uma contaminação, porque depende de higiene, tudo bem. Hoje a gente já entende também que a diversidade dessa microbiota, quanto mais bichinhos tiver ali dentro, melhora a saúde, melhora a imunidade, melhora a incidência de câncer, menor a incidência de câncer. Então, hoje a gente tem uma compreensão muito grande, muito bonita de tudo isso. Sim. E Kelly, tu vai falando dessas bactérias boas, como é que é o nome delas científicos? Então, famílias, né? Então, tu vai ter... vocês já ouviram falar de lactobacillus, Sim. Né? É uma família boa. Vocês já ouviram falar de bifidobactérias, né? São famílias boas. Da mesma forma como vocês já ouviram falar de streptococcus, né? Ou, né? Então, assim, os nomes, às vezes, eles dificultam um pouquinho, mas vou te dar um exemplo legal. É que dentro da biologia a gente tem muitas classificações. Tem uma maior que a gente chama de taxômica, né? Que complica um pouquinho, mas
ali a gente tem as famílias, e dentro das famílias nós temos várias. Mas olha como é importante dizer isso. Nós dividimos as bactérias em duas, gram-positiva e gram-negativa. Talvez vocês não lembrem, mas lá na escola, em biologia, a gente olha as bactérias num microscópio, lá, isso é segundo grau. E aí a gente olha lá e vê a coloração delas. E aí se ela é gram-positiva ou gram-negativa, porque elas ficam azuladas e as que não ficam. Então hoje a gente classifica. E hoje é muito lindo isso, porque os estudos mostram gráficos do que nós esperamos para cada tecido. Então, um estômago sem gastrite tem essa proporção de bactérias. Um estômago com gastrite tem essa. Então, tu começa a entender a função delas no estado de saúde e como elas se reorganizam no estado de doença. É isso que eu ia te perguntar. Essas bactérias boas, para nossa saúde, elas precisam ter mais quantidade ou elas têm uma saúde dentro delas? Ela pode estar mais forte, mais fraca, ou é por quantidade, para o nosso bem? Quantidade. É quantitativo. A qualidade vai se dar pela proporção entre elas, mas elas é quantidade. A qualidade é a diversidade em tipos diferentes. Entendi. E a pergunta que não quer calar: o que é bom para essas bactérias e o que é ruim? Então, né? O que a gente vem estudando hoje? O que a gente... É muito legal porque no final das contas nós estudamos e é muito nobre porque nós vamos voltar para hábitos, dizer, Kelly, tá, mas tu não tá dizendo muito diferente do que a gente sabe, é verdadeiro. Então, frutas e verduras, né? Então, uma grande quantidade de antioxidantes, né? Uma grande quantidade. Então, quando a gente pensa na fruta, a gente só pensa, às vezes, na vitamina. Né? Lá tem uma fibra, tem uma vitamina, mas quando a gente come uma uva, a gente está comendo um monte de resveratrol. Quando a gente come uma mamão, a gente está comendo beta-caroteno, Então, assim, tu tem, além das vitaminas, tu tem uma quantidade enorme de outras substâncias que estão nesses alimentos que garantem a sobrevivência. Então, frutas, verduras, um bom padrão de hidratação. Eu diria para vocês que talvez o carro-chefe seria manter o corpo hidratado. E um controle muito grande, porque olha que legal isso também, né? Os alimentos, quanto mais tempo eles vivem na prateleira de um mercado, isso significa que eles têm um grande controle do que está vivo neles, né? Então, a gente tem ali fungicida, a gente tem bactericidas, a gente tem controles, produtos que controlam a decomposição do alimento, né? Só que quando a gente coloca para dentro do nosso corpo, isso também controla o nosso, porque tu tá botando uma substância para que o micro-organismo vivo daquele alimento não se prolifere. Quando tu joga para dentro do teu corpo, tu faz um controle. Então, todos esses alimentos industrializados, né, ricos em açúcares, essas gorduras, tudo que sabe essa coisa do crocante, do biscoitinho, tudo isso faz com que a gente tenha uma quantidade, que a gente alimente aquilo que a gente não gostaria dentro do nosso corpo, que são bactérias que são muito mais patógenas, elas não trabalham pra gente, elas trabalham para elas e por elas, né? A ingestão desses alimentos vão trazer novas bactérias ou vão nutrir as bactérias que eu tenho? Até os 3 aninhos de idade vai me ajudar a ir controlando essa quantidade, essa qualidade. Depois dos 3 anos de idade, nós vamos favorecer o que nós temos ou prejudicar. Então, esses alimentos tanto auxiliam, né, na nutrição, então, por exemplo, fibras, né? As bactérias do intestino, elas sobrevivem a partir do consumo de fibras, de forma geral. Então, esses alimentos, eles são para manutenção e sobrevivência dessas bactérias. É o que eu estou usando para nutri-las. Isso aí. E aquela frase, eu falo muito isso no consultório, né? Que só está vivo dentro de nós o que a gente alimenta, né? Bactéria, fé, amor, não importa. As bactérias funcionam da mesma forma. Então, nós precisamos nutri-las. Quando as pessoas nos prescrevem um probiótico, nós estamos botando mais soldados na guerra. Então, nós estamos colocando bactérias lá dentro. Quando a gente se alimenta, come comida, nós estamos favorecendo o que já está dentro de nós. E a água? Qual é a função da água ali? O processo de hidratação, né? A manutenção da vida, né? A multiplicação de toda a célula só acontece em um ambiente hidratado. Pode ver a pele, né? Tanto as células quanto essas bactérias. Hoje em dia é engraçado, assim, porque no mundo moderninho, tipo, tomar água, comer fruta, comer salada, parece coisa fora de moda. Só que nem tem diferença. Eu tava vendo um psicólogo falar que tem diferença entre o que é fora de moda ou o que é clássico. Porque, se a gente for parar a pensar,
os tempos mudaram, só que a gente, em questão de nutrição, em questão de emocional, questão de necessidades, a gente não mudou. Só que esse negócio dessas indústrias alimentícias aí, a gente tem que lembrar de uma coisa principal. Eles não estão nem aí para nossa saúde. Eles querem te vender uma coisa que te vicie para ganhar mais dinheiro. Então, se a gente não para olhar para essas coisas que parecem básicas, não tem como o resultado ser bom, né? E aí tu imagina que o alimento, né? Então, hoje a gente trabalha muito, tem 1000 coisas aqui que a gente pode pensar juntos, mas o alimento hoje, aquele industrializado, é um alimento sem vida. Não tem vida ali, né? Não pode, se tiver vida, ele não dura na prateleira do mercado. A vida tira. Quando a gente controla... vou dar um exemplo bem simples. Eu trabalhava numa empresa quando eu fazia nutrição, eu trabalhava como trainee numa empresa que fazia massas e biscoitos, né? O que a gente tinha que controlar? A umidade. Por que a gente tinha que controlar a umidade? Porque a água, ali a umidade daquele biscoito, determinava a validade dele, porque um teor de água alto fazia com que existisse proliferação de micro-organismos, o que reduz a validade daquele alimento. Daí tu vai comprar no mercado, ele tá o quê? Mofado. Ele tá com vida, né? E tu botar um negócio assim, sem vida pra dentro do nosso corpo... É o que tu vai alimentar, né? E daí vem as emoções, né? Olha a distorção que existe hoje do que as pessoas comem para se sentirem felizes, né? Nós não temos julgamento, porque nós entendemos a dificuldade que é lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E também não queremos que as pessoas tenham noias, porque também não vai favorecer, né? O medo da comida. Mas eu uso uma frase muito no consultório que é com consciência e sem culpa. Tu tem que ter consciência de tudo que tu vai fazer nessa vida. Não é uma questão de se sentir culpado, mas uma questão de pensar antes, uma questão de ter consciência antes. E nós vamos voltar para o óbvio do óbvio. Os estudos mostram que quem não faz exercício físico não faz manutenção de bactérias boas. O que tem a ver o exercício físico com bactérias? Oxigenação, né? O perfil de oxigenação, o metabolismo, a mudança do metabolismo. Então, só o exercício, independente de qualquer outra variável da vida, cria. Porque hoje, como é que os estudos mensuram saúde do intestino a nível de microbiota? Diversidade. Esse é a principal análise dos estudos. Diversidade é números diferentes de bactérias. Então, hoje o que a gente estuda é a diversidade. Então, atletas apresentam uma diversidade estatisticamente superior, muito superior, quando comparada a não praticantes. Só pelo exercício físico. Só o exercício físico, mesmo que eles tenham hábitos, né? É muito interessante, porque esses estudos não são feitos no Brasil. Então, os estudos que a gente mais tem são de atletas de rugby, né? Olha que interessante. Então, assim, muitos estudos hoje, a microbiota, a diversidade, hoje elas têm nomes, né? Então, por exemplo, vocês vão ver produtos no mercado, Arquemansia. Por quê? Porque a Arquemansia é uma das bactérias que a gente compreende como uma das melhores bactérias para melhor composição corporal, menos gordura e mais massa muscular. Só que não temos como jogar Arquemansia para dentro. Precisamos alimentar dentro de nós o que tem, a partir do exercício, da hidratação, da alimentação, alimentos o máximo possível in naturas, frutas, verduras, né, no vapor, porque daí eu consigo manter mais fibra, mais antioxidantes. Kelly, uma questão assim que hoje em dia tem muita gente falando, tanto de nutricionista, gente de psicologia, tudo, enfim, sobre a questão do açúcar. Porque eu tava vendo um estudo que, assim, não sei se tu me confirma esses dados, que 100 anos atrás, por exemplo, a gente consumia, 1 grama por ano. E essa quantidade, depois de 100 anos, se tornou por dia. Multiplicou por milhões o valor. O que é o açúcar no nosso corpo e quais os problemas dele, assim, para as bactérias e para a saúde no geral? Então, o açúcar, ele tem uma resposta inflamatória no nosso sistema. E quando eu falo inflamatório, é inflamatório mesmo. Vocês imaginem que o nosso corpo, para se defender, ele inflama. Então, vocês já imaginam que toda vez que a gente coloca açúcar para dentro, a gente cria uma resposta de defesa do nosso corpo, né? Porque ele não quer aquilo. Porque aquilo desregula. É uma máquina, né? E aí tu vai lá e fica jogando o que não permite que ela funcione de forma adequada. Então, quando a gente come açúcar, seja no açúcar, na boca, ou naquilo que as pessoas nem se dão conta que estão comendo, bolos, biscoitos, massas, pães, refri, tudo aquilo que, né, pode estar escrito que tem ou não, mas que vai se transformar, esse açúcar vai subir aonde? Tu comeu, ele vai para onde? Ele vai para o sangue.
Só que no sangue, ele não pode ficar muito tempo. Então, o nosso corpo tem que resolver isso. Aí, o nosso corpo tira do sangue e joga para dentro da célula, né? Então, o nosso corpo, muitos estudos mostram isso hoje, que a partir do consumo de alimentos, tem um estudo bem legal que foi feito com donuts com chocolate. E aí eles fazem análise bioquímica mesmo, eles avaliam o sangue das pessoas depois do consumo. E no sangue, o processo inflamatório é um processo de parecido, claro que o corpo autorregula muito rápido, a um paciente de UTI, de desorganização desse sistema. O corpo regula, mas são substâncias mesmo, então essas substâncias têm nome, que hoje a gente estuda, né, para entender o quanto esse corpo é ou não é inflamado. Muitas pessoas medem alguns no sangue, por exemplo, PCR, todo mundo aqui já deve ter medido PCR no sangue. Proteína, né, ultrassensível. O PCR é uma proteína inflamatória. Quando que a gente produz ela no corpo? Quando estamos em estado inflamatório. Né? Fizemos o PCR do Covid, né? Sim. Está num estado... Ok, muitas coisas podem girar. Então, assim, existe nome, sobrenome para todas essas estruturas que o corpo produz em defesa. E o açúcar é uma delas. Nós compreendemos hoje, existem muitos artigos científicos hoje que chamam o diabetes, o Alzheimer de diabetes tipo 3, que é quando o excesso de glicose está onde? No cérebro. Tava vendo também que teve um documentário, não lembro o nome do documentário, mas falava sobre essa questão da comida, que via crianças, tipo, de 8, 9 anos com diabetes tipo 2 já. Sim. É que, olha só, é um sistema que trabalha, né? Como todo sistema, vida útil. Então, quem resolve, quem é responsável pela regulação da glicose no nosso corpo é um órgão chamado pâncreas. Então, toda vez que tu sobe glicose, o pâncreas trabalha. Então, vocês imaginem as pessoas subindo glicose o tempo inteiro. Cara, tem uma hora que eu brinco, né? Ele ergue bandeira branca e fala agora, ó, te vira, cara. Não tem mais. Tem vida útil, né? Tem vida útil. Nós temos vida útil, é só olhar, né? Envelheceu o cabelo, envelheceu a pele. Lá dentro só não é nos permitido enxergar, mas está acontecendo da mesma forma. Sim, e uma coisa também, Kelly, que me questiono. O açúcar, quando a gente come, que nem tu comentou, ele dá uma sensação de prazer. Tipo, uma leve excitaçãozinha, só que logo depois, se tu parar pra perceber, tu vai cair. O que é esse efeito? Porque se a gente for, depois dá pra relacionar com esse efeito como se fosse uma droga comum. Ó, claro. Que tem um pico de prazer e um de fundo do poço. Mas isso já é comparado hoje. Hoje tem artigos que falam dos pós-brancos, né? E entre os pós-brancos está o açúcar e a cocaína. Para vocês terem ideia do que eles chegam hoje a estudar. Então, assim, o que acontece? Todo alimento que gera esse prazer imediato, ele estimula um opioide nosso. Ele é um opioide. Né? O que é opioide, Kelly? Então, substâncias que promovem prazer no cérebro. Quando a gente fuma, quando a gente bebe, quando a gente... Tudo que dá muito prazer faz o nosso cérebro produzir essas substâncias de prazer. Nós chamamos isso de opioides. Então, assim, tu tem esse pico de prazer. Só que olha só que interessante. Toda vez que a gente sobe a nossa glicose, sabe quando tu falou ali no início, né? Nossa tecnologia, ela nos permitiu avançar muito. Mas esse sistema é primata. Ainda é o mesmo. Primata. É o mesmo. Cara, se de repente nós não tiver mais eletricidade, voltamos para onde? Voltamos total. Então, esse corpo, ele trabalha da mesma forma. Ele precisa... Então, quando a gente sobe essa glicose e esse sistema precisa regular, olha que lindo. Que é lindo, né? Ele entendeu que quando essa glicose está alta, ele tem reserva de comida suficiente por um bom tempo. E isso cria um ambiente de hibernar. Porque se tu sai da... Eu sempre brinco com os meus pacientes. Sabe aquele filmezinho Os Croods? Que é uma família das cavernas? Quem não assistiu, vale a pena. Ele sai, vai caçando, né? Então, assim, caçou, volta pra onde? Pra caverna. Porque é o ambiente que te permite estar protegido, né? Em um mundo onde nós nunca fomos os caçadores. Nós sempre fomos a presa, né? O que nos diferenciou foi a nossa inteligência. Então, esse sistema, o que ele faz? Ele cria um sistema de relaxamento. Né? Tanto que para o cérebro, depois do consumo de açúcar, o nosso cérebro, depois daquele prazer, ele relaxa. Por isso que dá a sensação de tu cair. Na verdade, ele se acomoda. Tanto que tem nome, né? Existe um sistema no nosso cérebro que se chama canal de GABA. Canal de GABA é um canal do cérebro de prazer, de relaxamento, de bem-estar. Não é nem prazer, é bem-estar. Sabe quando... Ai, que bom que eu estou aqui, de conforto. Doces abrem esse canal.
conectam-se, estimulam esse canal. Então fazem a gente, por isso que às vezes dá uma sensação, inclusive, de êxtase e depressão mesmo, né? Aquela depressão do tipo assim, me recolhe, né? Me deixa aqui quietinho. E a gente acaba não percebendo, mas a gente tá viciado no açúcar desde que nasceu. Porque tu tirar o açúcar da tua vida, tu vai sentir que vai faltar aquele gostinho. Eu comecei a tentar fazer doce isso. da vida. O docinho. E tu cria uma dependência, só que nem tu disse, é uma inflamação. É um Que a gente problema. bota... Mas, Kelly, eu fico pensando assim, quando tu fala no doce, a gente pensa no açúcar, né? Tudo que contém açúcar. Mas a gente também sabe que as farinhas também se transformam no mesmo composto, é isso? Isso. Então não teria diferença eu comer um docinho e uma massa? Então, a diferença é a velocidade, né? Então, por exemplo, a massa é um farináceo, vai ter um processo digestivo rápido e vai subir a tua glicose rápido, mas não tão rápido quanto o açúcar puro, porque teu corpo tem que transformar aquele carboidrato em açúcar. Ok. Né? A diferença é essa. Essa é a diferença. Mas no final vai ser inflamatória também. Com certeza. E a massa também abre esse canal no cérebro de prazer? Também. O que talvez vai diferenciar, por exemplo, da massa é que tu vai comer, olha só, numa refeição, que tu vai ter proteína associado, que tu vai ter vegetais associados. Então, o corpo, ele não vai receber a massa sozinho. Ele vai receber o que a gente chama de quimo, né? Aquela mistura toda, o que vai regular a resposta. Diferente de pegar no meio da tarde um chocolate e jogar na boca. Porque aquilo tá sozinho, então aquela informação vem isolada, né? Por isso da verdura antes, porque isso vai construir já uma quantidade significativa de fibras, que vai me ajudar no controle desse pico de glicose do sangue. Então, hoje a gente estuda até a ordem, né? Nós entendemos que comer a verdura, depois a proteína e depois o carboidrato, cria uma resposta diferente de comer tudo junto. Entendo. Ou só a massa, Ou só o doce. Ou só o doce. Porque quando a gente diz, vai comer um docinho, emenda na refeição. Tu vai atrapalhar a refeição, mas ao menos não vai ser sozinho. Então, por exemplo, a sobremesa. Melhor horário. E daí nunca na janta, né? No almoço. Porque metabolicamente falando, o pâncreas, ele é muito sobrecarregado quando a gente faz ele trabalhar à noite. Porque naquele horário, ele estaria descansando na caverna. Entende? Hibernando. É interessante. E para a questão, Kelly, do cérebro, a relação dessas bactérias, do açúcar, qual que é a... Eixo cérebro-intestino, né? Hoje... Fala-se do segundo cérebro. Isso aí. Porque, olha que interessante, né? O nosso intestino, ele não depende dos comandos do cérebro. Olha que coisa nobre, né? Não, ele trabalha por conta... O cérebro se beneficia muito com que o nosso intestino... Então, muitos neurotransmissores, né? A serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, que faz as pessoas se sentirem bem. A maior produção dela é no intestino. Compreendemos que essa serotonina produzida no intestino, ela não passa a barreira do cérebro. Nós chamamos de barreira hematocefálica. O cérebro é muito seletivo. Vocês imaginem se tudo que a gente colocasse para dentro acessasse o nosso cérebro. Nós teríamos grandes problemas. Então, o cérebro é seletivo. Mas esse neurotransmissor, ele é feito de muitas pecinhas. Eu sempre falo para meus pacientes, imagina num Lego, né? Que tu vai combinando. Então, tu desmancha e tu tem matéria-prima. Então, a serotonina não passa. Mas quando tu vai quebrando ela, as partezinhas passam. Por isso que a gente tem uma melhora tão grande do nosso eixo, né, cerebral, do nosso bem-estar, quando nós temos uma microbiota saudável, quando nós temos uma composição boa desses micro-organismos. Então, um intestino saudável, pensando numa microbiota intestinal saudável, diversificada e forte e plena, nós temos uma ligação direta com o nosso estado emocional. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu já não tenho a menor E eu dúvida. poderia pensar, então, ao contrário, de que se eu tiver, por exemplo, um quadro depressivo ou ansioso, que é o mais comum hoje, hiperativo, eu consigo controlar trabalhando essa microbiota? Eu acredito que... auxiliar. Isso. Eu acho que eu usaria esse termo até para não tirar a importância de nenhuma outra... Não. Isso, auxiliar nesse tratamento. Sem dúvida. Estudando esses dias com uma psicóloga que trabalhava com crianças com hiperatividade, déficit de atenção, a importância da alimentação no auxílio desse controle.
Tanto que olha que interessante. E ela comentou a mesma coisa do açúcar, né? O Tirou quanto o açúcar. açúcar seja um estimulante. Excita, tira foco, tira atenção. Aí essa criança já tem dificuldade química nisso. E aí tu vai lá e quimicamente, porque é químico, tu vai lá e vai destruindo, aí tu vai dando remédio para controlar. Então, hoje, quando tu pega uma criança com hiperatividade, déficit de atenção, um autista, nós temos premissas básicas, né? Não são simples, gente. Eu não vou aqui dizer que é fácil fazer isso, mas é um pulo do gato. Existem hoje, para vocês terem ideia, conjuntos de probióticos. Existe um que o nome dele é uma patente de uma empresa alemã que se chama Neuropsiquer. Sabe o que ele é? Um conjunto de lactobacilos estudados para melhora, para ser usado com antidepressivo, para ser usado com ansiolítico, para que tu melhore a diversidade e a qualidade da microbiota, para que essa medicação passe a ter um efeito melhor ainda. Porque daí o corpo trabalha junto a favor, né? Sim, porque eu acho que uma coisa assim também que parece hoje em dia que é meio difundido, que eles pegam o ser humano e dividem. Isso é mente, isso é nutrição, isso é exercício físico, isso é corpo, Só que a gente é uma máquina que se uma engrenagemzinha não estiver funcionando, vai influenciar todas as outras, né? E Kelly, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. O nosso estado emocional, tá? Que é uma frequência. Como hoje em dia tem muitos estudos que dizem que o mundo não é matéria, é energia. Então, de certa forma, a célula é feita de energia, a gente emite uma frequência que é energia. O nosso estado emocional influencia no funcionamento das nossas células? Tem algum estudo que fala sobre isso? Tem. Eu não sou a melhor pessoa para te trazer muitas evidências a respeito disso, mas com certeza tem, inclusive, da microbiota. Inclusive da frequência das células. Porque olha que interessante, a microbiota, que são bactérias, também são seres vivos e também tem DNA. Tanto que a gente sabe que a gente tem muito mais DNA no corpo de bactérias do que do nosso, né? Olha, é um mundo, eu não tenho dúvida disso. Porque tem aquele experimento, que eu acho que é o Dr. Emato, não sei, uma coisa assim, aquele japonês que ele fez o experimento da água. Você já viu que ele pega a gotinha da água, bota uma frequência na água, ela xinga, ou ele bota uma música calma, e a água se desenha de acordo com a frequência. E o nosso corpo é 70% água, eu acho. Dúvida. Tanto que, olha só que interessante, né? Existe hoje, não sei se vocês conhecem, mas existe os quânticos, né? Os frequenciais quânticos para serem consumidos. Então, hoje, por exemplo, muitas vezes tu não trata a deficiência de um nutriente pelo nutriente, sim pela frequência dele, porque a frequência é um receptor. Então, isso não tenho dúvida. E já existe frequenciais para o intestino. Responde a tua pergunta, né, Lu? Sim. Que aí tu vai trabalhar direto com a alteração de frequência. Isso aí. Então, hoje tu pode ter uma deficiência de zinco que é tratada com zinco, ou uma deficiência de zinco que é tratada com o frequencial, que faz com que tu tenha uma boa captação. Porque isso acontece hoje. A maioria das deficiências nutricionais, tudo bem, a população realmente tem uma alimentação muito ruim de modo geral, né, a nível nutricional, mas muitas vezes não se justifica aquela deficiência nutricional, não. né? Tu tem aquele alimento que traz aquele nutriente, por que o corpo não é capaz de... E uma coisa também é a seguinte, não é novidade para ninguém que tu comer doce vai te fazer mal, que tu não comer a salada, a fruta, a comida saudável não vai te fazer bem. Só que o que faz as pessoas não fazerem esse movimento por si mesmas, né? É uma pergunta mais profunda. Por que eu não me amo a ponto de cuidar da minha saúde? Por que ao invés de eu comer uma coisa, por mais que não seja bom, eu prefiro comer uma coisa que me dê prazer, né? Eu acho, né? Porque daí eu vou falar, não exatamente também do que eu compreendo também, mas falta de conhecimento. Porque sabe-se, mas é tudo muito superficial. Eu acho que é isso, porque quando tu traz, por exemplo, para uma mãe, ela não tem a menor compreensão de que aquele doce realmente pode ser o que está alimentando um câncer. Ela não tem essa compreensão. Ela, né, parece tão... mas não é para engordar, então é isso, sabe? Eu acho que, graças a Deus, a gente vem transitando de uma forma a entender. As pessoas olham pra mim às vezes, mas por que tu tá te cuidando assim? Porque tu já é magra. Peraí, né? Hoje, mas isso é porque a minha compreensão, o meu discernimento, aquilo que eu vivo também, obviamente, me faz entender que não é com o corpo bonito ou feio que eu tô me conectando, é com o corpo saudável. É com a minha produtividade, é com a minha energia, é com trabalhar bastante, é com a cabeça funcionando, é com o filho pequeno, é com a necessidade de estar saudável e feliz,
E o alimento, então, esses dias eu até postei um negocinho que dizia assim, né? Eu tava comendo, a pessoa me falou assim, né? Tava no protocolo cetogênico. Ai, meu Deus, que triste. Eu pensei, eu falei, não, eu falei, triste? Por que triste, né? Se aquilo que tu tá escolhendo pra tua vida tu considera perder ou ganhar, vai depender de como tu olha. Quando eu me cuido, eu estou me sentindo ganhando, eu não estou me sentindo perdendo. Tu deve ter inúmeros pacientes onde tu consegue um resultado muito bom e outros que não conseguem fazer uma mudança de hábito ou estilo de vida. Tu consegue identificar algo que tu perceba de diferença no que faz com que as pessoas tomem a consciência ou não? Porque tu explica muito bem em todas as consultas, então tu traz muito conhecimento para todos nós. Por que que uns aderem e outros não? Tu consegue ter alguma noção sobre isso? Então, de novo, eu acho que são as análises que a gente vai fazendo, às vezes, depois de tanto tempo atendendo, sem ciência por trás e nem conhecimento. Sim, como psicóloga, claro. O porquê? Muitas pessoas não é para elas. Muitas pessoas, elas não, né? O movimento não é delas e não é para elas. Eu acho que é por isso. Eu acho que quando tu sabe o teu propósito e o teu porquê, é muito claro para mim o porquê eu me cuido. Eu sei o que eu quero e o que eu não quero. Tem coisas no meu ranking ali, né, Kelly? Tu quer ter câncer? Não. E hoje eu atendo muitas pessoas com câncer. Muitas. E eu não quero. Então, são decisões. As pessoas que têm são culpadas? Claro que não. Mas nós perdemos ali no meio do caminho a oportunidade, às vezes, de nem desenvolver nada, de controlar isso, sabe? Então, assim, demências. Um cérebro que não trabalha, um cérebro que não funciona. Olha como a gente escuta isso hoje. Mas o que está vivo dentro da gente? Está vivo o que a gente alimenta. Então, eu acho que falta muito conhecimento ainda, apesar de ter muita informação difundida, né? A própria rede social, que virou um ambiente muito positivo para todos nós, mas, ao mesmo tempo, uma terra de ninguém. Então, se fala o que se quer, é só ter um canal para isso, independente de informações, independente do real conhecimento, basta se ter um bom poder de persuasão, que as pessoas falam, às vezes, aquilo que não tem plausibilidade, lógica nenhuma, né? Então, eu acho que a falta do porquê, né? Essas pessoas realmente... e, claro, né? Muitas vezes o porquê é porque eu, Kelly, tenho uma profissão como nutricionista que me leva muito hoje próximo de pessoas com alguma doença. Então, essas pessoas criam... Cara, vem um porquê muito grande. Às vezes o porquê é porque eu quero ver meu filho crescer, porque eu quero viver ainda. Mas né? Isso depois que já está com a doença. Depois que já aconteceu. Por isso que o número de pessoas que a gente atende, né? Eu sempre divido, e é mais ou menos isso. Hoje, em torno de 80% de quem eu atendo tem uma doença e 20% uma consciência. Que é quem chega na minha frente e não tem uma doença, né? Tem alguns sintomas e fala, Kelly, eu quero ser saudável. E esse milagre você não consegue Não. passar, né? Não se passa com conhecimento. Se passa com propósito e ele é de cada um, ele é único, né? Porque, olha, tudo que a gente escuta sobre saúde, sobre qualquer órgão, sobre qualquer condição, ninguém deixa de falar da alimentação. O básico, que a gente falou, frutas, verduras, legumes, a gente já sabe de trás para frente o que pode e o que não pode. E exercício físico e sono. Todos falam a mesma coisa. Então, assim, falta de informação não é. E chama muita atenção a quantidade de pessoas com sobrepeso hoje. Então, a gente fica se questionando o que está faltando, porque parece que não está caindo a ficha, né, dessa consciência de, epa, tu está se dando conta que tu está plantando porque tu vai colher. E uma coisa que eu observo muito, a nossa colheita, ela era antes uns 50, 60 anos, hoje a gente está vivendo até os 90, 100. Então, se antes já era difícil manter uma máquina funcionando até os 60, 70, que era quanto tempo se vivia na época, mais atrás, como é que eu vou manter esse corpo saudável até os 90? Vai exigir muito mais, eu tenho mais 20 anos de vida com um corpo que já está em uma decadência. Então, se eu não preparar isso antes, durante, depois, como que eu vou viver? Que preço eu vou pagar? Porque tu tomar essa consciência, depois que tu já está doente, depois que tu já está no final da vida,
tu vai conseguir uma melhora, mas ela é muito pontual, né, Kelly? E realmente a ideia do programa é fazer com que a pessoa se abra para uma possibilidade hoje. Porque o corpo que não está inflamado não tem doença, né? Não. Então eu preciso ter uma noção mínima do que causa a inflamação, né? Do açúcar, das carnes, o leite também. O leite, do álcool, né? O álcool. Né? Eu acho que nem volta pra questão que a Kelly falou. Qual o teu porquê? Eu acho. Porque hoje em dia, a gente for parar pra pensar, o mundo moderno, excesso de informação e sempre tudo muito apressado, te influenciando. A gente não para pra pensar o que eu quero pra mim, o que é bom pra mim, como eu quero viver daqui 5 anos. Porque eu acho que quando tu para pra fazer essa pergunta, e muitas vezes é no momento de doença ou de dor, que tu para teu padrão de repetição automático e se pergunta o que eu quero pra mim, essa tua mudança, ela é automática. Porque ela não vai ter aquele sofrimento, eu tenho que comer. Não, vai comer porque tu quer ser saudável, né? Eu vou te contar uma coisa genial. Que eu disse que eu queria reproduzir para todo mundo isso. Eu tava eu participei de um projeto, deve fazer um mês, que era da Liga de Câncer, né? Então era uma palestra. E teve um rapaz que palestrou lá, e ele tem um câncer, e ele tem um câncer de ossos. Então esse não é um câncer que a gente realmente tem cura. Nós tratamos, e ele tem uma boa qualidade de vida, mas ele, né? E é um cara jovem, 41 anos, filho pequeno, né? E ele trouxe um exemplo, Lua, que foi exatamente o que tu falou agora, assim, que existe uma moeda, que eu também não sei a origem, de que povo vem, que ele mostrou a moeda e ele pediu se a gente sabia que moeda era aquela, ele mostrou a imagem. E ele chamou, né, a moeda Momentos Morte, né? E aí ele fala que todo mundo que recebe um diagnóstico de uma doença, de várias, mas ele estava trazendo o exemplo do câncer, todo mundo que recebe esse diagnóstico recebe a moeda, que é aquela moeda do, eu vou morrer. Eu sou finito, eu vou morrer, né? Então ele falava, Lua, que o fim da palestra dele foi que ele desejava que todos nós recebêssemos essa moeda, mas não com o diagnóstico de uma doença, né? E sim com, o que que tu vai usar essa moeda sabendo que tu vai morrer, né? Como que tu vai usar essa moeda? Porque ela cabe a todos, então. Ela vai vir para todos. E a qualquer momento, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Por isso que tem aquela frase que é maravilhosa, que diz que quando a morte te encontrar, que ela te encontre vivo. Porque eu digo assim, pra mim a doença, tu ver a finitude da vida, é o que traz o estado de encantamento. Porque eu não tenho amanhã, então eu não tenho que me preocupar com amanhã. Então, se eu tenho o agora, pra mim viver o agora feliz, eu preciso ter saúde, eu preciso estar em paz, eu preciso estar bem. O que eu preciso pra isso? Então, tu vai vendo que tu vai criando um caminho, mesmo seja na tua cabeça, e que tu cria as primeiras coisas na cabeça, mas tu vai seguindo esse caminho sem a dor, sem aquele sofrimento. Só que é triste a gente ver, porque a pessoa precisa estar morrendo pra perceber isso? Eu digo por mim, a pessoa precisa estar lá vendo que não vai acordar dia seguinte pra se dar conta de tudo isso, né? Porque hoje em dia a gente tá vendo a questão do clima, das naturezas. Se a natureza decidir nos eliminar, é do dia pra noite. Porque a gente não controla nada, a gente pensa que tem o controle sobre a nossa vida que a gente não tem. A gente fica pensando no amanhã, isso não vai acontecer nada que tu planeja, porque não tem esse controle. Se a gente quando tu não olha pra esse outro nível de consciência, né? Eu acho que a vida continua sempre sofrida nessa questão de tudo ter dor, né? Porque senão, eu digo assim, a gente não tem motivo pra estar aqui se não é pra estar feliz. E só que a felicidade é uma coisa que ela exige um querer muito grande, uma disciplina constante, só que não porque tem que fazer isso, mas tu vai experimentar um estado tão bom que tu vai querer ter a disciplina de se cuidar, né? Eu acho que é isso que hoje em dia que foi o que um presente da doença fez comigo. A doença para mim foi um presente para mim ver isso. Eu acho que esse programa, o nosso objetivo é trazer isso para as pessoas. Sempre foi, eu e a minha mãe dizemos, quando a gente sempre dizia um pro outro, vamos mostrar para as pessoas que elas não precisam sofrer para ser feliz. E eu acho que essa é a ideia do nosso programa aqui, porque, pessoal, a única pessoa que é responsável pela gente é a gente. Se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer. E ainda bem, porque Deus é perfeito e deu uma vida para cada um para se cuidar. E não é o pedir tanto para a pessoa se cuidar, né? Porque além de, por mais que tu não queira fazer por ti, tu ficar doente,
não por uma questão genética, mas por uma questão de opção, não vai ferrar só contigo. Tu tem uma família, tu tem pessoas que te amam, então, inicialmente a gente não se ama a ponto de fazer essa mudança por si mesmo. Então, faz pelas pessoas que estão contigo, eu acho, né? Porque tu não tá cuidando de ti, tu tá cuidando de toda a tua casa, tua família, teu trabalho, teu prédio, tudo. E lembrando, né, que hoje, talvez se a gente trouxer, vou trazer pro câncer, que é muito pontual, mas hoje ele não passa de 15, 10% de causas genéticas, né? Ou seja, baixo. Os outros 90, 85, 95% são do ambiente, não é uma coisa só. São mas escolhas. É um ambiente. São escolhas. E nós estamos diante de escolhas o tempo todo. E quando eu estou diante de um buffet, onde eu tenho uma variedade de comidas lá, e eu estou consciente do que eu quero para a minha vida, eu não tenho dor quando eu escolho as coisas que são condizentes com o meu futuro planejado, né, no sentido de saúde. E a gente associa muito a escassez, a falta, o limite, tudo isso, as coisas ruins, né? Mas não é uma falta, é uma opção, é uma escolha, né? E aí não tem dor, realmente, né? Acho que nós teríamos mais umas 3 horas para conversar. E acabou o tempo. Kelly, eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, do teu trabalho, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Depois o teu contato vai estar na descrição do vídeo. Mas fala um pouquinho de ti. Então, meu nome é Kelly Vicens, eu sou nutricionista. Eu me formei, eu atuo como nutricionista fazem 15 anos. Eu fui me especializando, eu fui sempre me identificando eu tenho uma conexão, acho que eu gosto disso, eu tenho uma conexão com a vida, né? Eu me sinto presenteada, eu me sinto honrada em trabalhar com isso. E aí eu fui, ao longo da minha carreira profissional, eu fui estudando muitas áreas, eu fui me aperfeiçoando mais nessas áreas de patologias. Então, eu acabei fazendo pós-graduações na área de ortomolecular, na área de fitoterapia, na área de nutrição clínica funcional, fiz pós-graduação na área de esportiva, porque eu achava importante entender a fisiologia. Fiz a pós-graduação em gastroenterologia, fiz a pós-graduação em oncologia, fui ao longo a cada 2 anos eu fui começando uma nova pós, que é o tempo, né, desses 15 anos, então eu fiz mestrado, porque eu dei aula bastante tempo na graduação, daí eu realmente decidi que eu queria usar mais do meu tempo para estar com os pacientes, e não tá tão dividida entre dar aula, daí eu virei mãe, o que me fez também escolher melhor a forma como eu uso o meu tempo, então assim... Hoje eu trabalho com pacientes que eu sou muito privilegiada, eu tenho pacientes muito conscientes, né? Ou eles, mesmo que estejam em um estado muito doente, eles foram muito despertados para a consciência. Então, por isso que independente do meu paciente estar ou não com alguma doença, ele é um paciente consciente, né? Ele é um paciente que foi despertado por ele mesmo ou por alguma situação. Então, 90% de quem eu atendo hoje tem algum, né? Hoje, antes de vir para cá, eu estava estudando casos, porque eu estudo os casos antes. Então, uma endometriose, uma pessoa tentando engravidar, um câncer de... Então, esse movimento que é uma busca da conexão das pessoas com o corpo e, inclusive, tentar entender por que em algum momento se desconectou, né? Por que em algum momento esse sistema realmente ele parou de funcionar. As doenças autoimunes, né? Hashimoto, meu Deus, né? Os hipotireoidismos, né? As endometrioses, né? Todas essas doenças que pensem a doença autoimune como uma doença onde o sistema nem se reconhece mais e se agride como se fosse algo ruim. Né? Então, olha a compreensão disso. Então, esse é hoje o meu paciente. Essa busca, assim, dessa conexão, por isso que o meu paciente é muito lúcido, né? Ele tem uma busca, ele faz a terapia, ele faz o exercício. Não que eu não atenda pessoas que não estão começando essa conexão com elas, mas de modo geral, eu já encontro elas em uma conexão maior. Ótimo, muito bom. Alguma última mensagem? Não, eu acho que a minha ideia é essa, assim, traga uma consciência, né? Não a culpa. Se perguntem antes. Por que daquela atitude, por que daquele alimento, por que daquele momento. Se aquele alimento, aquele momento tapa o que tu tá tentando tapar, se não tapar, escolhe outra coisa, vai fazer outro movimento para poder, né, ser algo a favor e não algo contra. Ti mesmo. Estado de presença. Isso aí, consciência. E o olhar para a vida não como um peso, mas como uma grande oportunidade de experimentar coisas incríveis, porque às vezes a nossa cura
cura do nosso ser, da alma, ela vem através de uma doença. Então, se tá numa situação de doença, uma situação difícil e continuar olhando isso como um problema, ela não vai estar cumprindo o propósito que ela veio pra ti, de te curar. Só quando tu mudar esse olhar pela vida, que sim, tu vai se curar. E não tenha dúvida, se tu olhar pra esse olhar de receber a doença como um presente, ela vai te curar internamente. É isso, então. Acho que a gente passou uma boa mensagem, né? Obrigado, pessoal. Obrigado a todos, obrigado, Kelly. Obrigado, Kelly. Foi um prazer enorme e agradecemos muito a presença de você. Se por acaso você pegou só metade do programa, você pode assisti-lo na íntegra a partir do Spotify e YouTube. Aonde, Lu? Para acessar o nosso Spotify pelo YouTube. E YouTube é mais fácil entrar pelo Instagram e colocar lá @trianarede. É um perfil com o logo azul e no link da biografia do Instagram tem o acesso para o Spotify e para o YouTube. É isso aí. Muito obrigada e um ótimo dia para você. Obrigado.